Aí, turma, estamos ao vivo para mais um Café com Palavras. Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Bora iniciar com tudo. Para você que assiste essa live salva no YouTube, no Instagram, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que você compartilhe esse vídeo, essa live para mais pessoas, que você seja um fluir, que você seja um canal. Porque nada para em você. Então seja um canal e flua. Compartilhe com alguém, seja um canal de bênçãos, compartilhe com aquela pessoa, com aquele amigo, aquele familiar que precisa escutar algo como esse, que precisa participar de algo como esse para crescer e se desenvolver como pessoa. Não só como pessoa, mas em todas as áreas da sua vida. Show? Então seja um fluir, seja um canal, não para em você. Compartilha isso. Compartilha esse vídeo, compartilha essa live, compartilha para as pessoas que precisam escutar aquilo que a gente carrega e a mensagem que a gente manda. Fechou? Que eu tenho certeza que na Bíblia está escrito que dar é melhor do que receber. Então, quando você faz um ato de doar um pouco do seu tempo para compartilhar algo de valor com alguém, eu tenho certeza que você está plantando coisas boas e você vai colher coisas boas. Fechou? Então seja um canal de bênçãos. Você que está aí agora, muito bom dia. Já começa a curtir a live. Começa a curtir para que o algoritmo possa entregar para mais pessoas, porque o Instagram funciona dessa forma. Quem está na live precisa curtir a live. Então você que está assistindo aí, começa a curtir a live. Curte a live aí para que o algoritmo possa ir entregando para as pessoas e a gente possa começar o nosso conteúdo aqui. Show? Gente, seguinte, hoje o conteúdo vai ser sobre você tem tudo. Vocês vão entender. Vai ser louco hoje. Vai ser louco. Pode aumentar a expectativa que hoje vai ser extraordinário. Fechou? Então curte aí e lá vamos nós. Você tem tudo. Muito bom dia. Bora. O intuito dessa mensagem, gente, é levar as pessoas ao entendimento de que elas têm tudo. Tudo o que precisam. Tudo. O intuito dessa mensagem de hoje é fazer as pessoas entenderem que se você está com o celular na mão, assistindo essa live com acesso à internet, você tem tudo que você precisa. Tudo, absolutamente tudo. E o intuito também é ativar as pessoas para serem sal na terra e luz no mundo, aqui na terra, por onde passarem. Então o intuito dessa mensagem de hoje é exatamente isso, tá? Levar as pessoas ao entendimento para que elas não reclamem de tudo. Porque uma vez que a gente tem consciência de que tem pessoas que às vezes dariam tudo para ter o que você acha que é pouco, você começa a tirar o foco da reclamação e começa a colocar o foco na gratidão. Então o intuito de hoje é isso, tá? Levar as pessoas ao entendimento de que elas têm tudo que precisam, tudo. E ativar para que seja sal da terra e luz do mundo aonde quer que passem. Show, turma? Então sejam muito bem-vindos. Bora para cima. O tema é você tem tudo. Compartilha para você que está aqui. Manda lá no grupo que a gente está na comunidade. Compartilha. Ó, gente, já começou, vambora. Manda lá para que as pessoas possam vir logo e a gente começar o conteúdo. Fechou? E quem for entrando vai pegando o conteúdo aí. Então é o seguinte. Eu quero começar contando uma história que na sexta-feira agora eu frequento aqui em Barueri a Lagoinha Alphaville, que é uma igreja maravilhosa, e essa igreja tem um ministério de jovens, que é o Legacy. E nesse ministério de jovens tem outro ministério, que é o Legacy Outside. Legacy Outside é para fora, quer dizer para fora. Então a gente meio que vai para fora cumprir aquilo que Deus ordenou pra gente, que é ide e pregar o evangelho a todas as nações. Então a gente meio que cumpre essa ordenança que Deus deixou pra gente. Toda sexta-feira a gente sai para as ruas de São Paulo, sai para os lugares para pregar o evangelho, para orar pelas pessoas, para entregar mantimentos, para fazer ação social, para fazer tudo isso. E aí, Reginaldo, bora pra cima, vamos time! Para fazer isso, para cumprir essa ordenança. Então, esse tema, você tem tudo, surgiu desse dia. na sexta-feira, onde a gente, nesse Ministério de Jovens, na Lagoinha, a gente foi
para as ruas de São Paulo para evangelizar, para fazer uma ação, não só uma ação social, mas evangelizar, orar pelas pessoas, e tudo mais. Cortar cabelo, o Reginaldo aí cortou o cabelo da galera lá, dos moradores de rua, foi sensacional. E o tema de hoje surgiu lá naquele dia, Você Tem Tudo. Foi quando eu fui completamente impactado. Foi a primeira vez que eu participo de algo desse tipo e aquilo transformou meu coração. Aquilo mudou completamente a minha forma de enxergar o mundo, a minha perspectiva de enxergar as coisas. E o que mais mudou a minha vida em relação a esse dia foi que a gente estava entregando água e comida pro pessoal que estava passando lá. E, cara, tinha pessoas da minha idade lá. Tinha crianças na rua. E aquilo foi... Eu fui vendo aquilo e aquilo foi impactando meu coração. Eu falei, cara, às vezes eu reclamo tendo tudo. Às vezes eu reclamo que algo não tá andando, que o negócio não tá dando certo, ou que algo não fluiu do jeito que tinha que fluir, porque eu criei uma expectativa errada em cima daquilo. Às vezes eu reclamo de algo que aconteceu na minha vida, sendo que fui eu que criei expectativa para isso acontecer, e não tinha que acontecer nada, foi a minha expectativa que idealizou algo. Então esse evangelismo me mudou de uma forma completa. Eu não só entendi que eu preciso ser mais grato. Eu não só tive esse entendimento, mas parece que algo perfurou meu coração e me mostrou, João, cara, qual foi? Foi tipo assim, João, qual foi, velho? Pra que você tá reclamando da sua vida? Pra que você tá reclamando tendo tudo que você precisa? E eu quero justamente falar isso aqui pra você. Se você tá com o seu celular assistindo essa live, com acesso à internet, eu posso afirmar com toda a certeza do mundo, você tem tudo que você precisa. Se você está com o celular na mão e está assistindo isso aqui, você que não está ao vivo aqui, mas você que está assistindo essa live de algum lugar, notebook, televisão, celular, qualquer lugar, pelo YouTube, pelo Instagram, se você está assistindo essa live, você tem acesso à internet, você tem um celular ou algum eletrônico. Então eu posso afirmar com toda a certeza do mundo que você tem tudo. Tudo. Porque tem gente, cara, que não tem acesso nenhum à internet. Tem gente que não tem um celular. E tem gente que depende de outras pessoas para comer. Tem gente que depende de outras pessoas que fazem ações sociais para se alimentar. Para beber uma água. Então, turma, se vocês estão aqui assistindo, tá com o celular na mão e assistindo isso aqui, pode ter certeza que você tem tudo que você precisa. Absolutamente tudo que você precisa. Só que a gente começa a meio que se confortar com isso, e às vezes a gente reclama de coisas que, cara, não faz sentido reclamar. Às vezes a gente reclama de coisas na nossa vida que pessoas dariam tudo para ter o que a gente tem. Às vezes a gente reclama de algo, às vezes de uma gripe que a gente está, de qualquer for que seja o mínimo, a mínima reclamação. A gente precisa ter um entendimento de que tem pessoas que estão em situações muito piores e que a gente não tem esse direito de reclamar. Eu aprendi algo que a gente não deve reclamar de nada em que a gente não faça nada para mudar. Então, se a gente reclama de algo que a gente não toma uma iniciativa para mudar aquilo que a gente está reclamando, a gente não pode reclamar disso. A gente não tem o direito de reclamar daquilo que a gente não faz nada para mudar. Então, talvez se você reclama de uma situação na sua vida, você não faz nada para mudar isso, você não tem esse direito de reclamar, porque como que você reclama de algo que você não faz nada para mudar? Entende como é que é o negócio? Entende como é que é? Caraca, aí o Lucas já chegou mandando uma bomba. Reclamar é clamar novamente por isso. Caraca, eu nunca tinha visto por essa perspectiva. Muito bom, muito bom. Então quando você reclama de algo, você está clamando para isso acontecer novamente. Quando acontece algo na sua vida e você reclama disso, você está falando inconscientemente, cara, eu estou clamando para que isso aconteça de novo, porque eu gostei. E eu reclamo porque eu estou gostando, não porque eu não quero que aconteça. Por incrível que pareça, por mais louco que possa parecer, é assim que seu cérebro entende. É assim que seu cérebro entende.
Então, turma, aquele dia, na sexta-feira, ela mudou completamente a minha vida, a minha forma de enxergar o mundo, a minha perspectiva das coisas. E se você está assistindo isso aqui, você tem tudo que você precisa. E o que o diabo, o inimigo, mais quer fazer com a gente é nos paralisar para que a gente não possa expandir e avançar no reino de Deus. Escuta isso aqui com todo o seu coração aberto. Escuta isso aqui. O que o diabo mais quer fazer com a gente é nos paralisar. O diabo quer que a gente tenha pernas, mas não ande. Quer que a gente tenha mãos, mas não construa nada. Quer que a gente tenha saúde, tenha tudo, mas que a gente não faça nada. Que fica sentado no sofá. Que fica sentado no banco. Que não levante, não construa nada. É o que o diabo mais quer. Ele quer nos paralisar. Ele quer que você fique reclamando de tudo e não mude nada. Ele quer que você reclame e não haja para mudar. É isso que ele quer. E ele começa a colocar coisas ao redor da sua vida que influenciam os seus pensamentos. Então você meio que começa a reclamar de algumas coisas, você meio que começa a se alimentar de coisas negativas, e isso começa a influenciar o seu interior negativamente, e daqui a pouco influenciou tudo. Então, meu irmão, o que o diabo mais quer fazer com a gente é nos paralisar. É a gente ter pernas e não andar, é a gente ter braços e não construir, é a gente ter saúde, a gente ter tudo que a gente precisa para fazer algo, mas a gente não faz. A gente reclama, a gente prefere ficar parado, a gente prefere ficar sentado, a gente prefere ficar falando de alguém que está construindo do que a gente construir algo nosso. Então o que o diabo mais quer é isso. Então qual que é o intuito disso aqui? É pra gente despertar, cara. Da gente entender que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criatura dele. E uma vez que a gente creu em Jesus, a gente se torna filho. Então, se o que o diabo mais quer fazer com a gente é nos paralisar, o que a gente tem que fazer é ir contra isso. Então, quando um pensamento tentar te paralisar com medo, você vai mesmo assim. Quando algo na sua vida, alguma circunstância, situação, condição negativa tentar te paralisar, você tem que ter esse discernimento de entender, cara, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tô aqui para ser sal da terra e luz do mundo. Eu tô aqui para fazer a obra, eu tô aqui para despertar pessoas, eu tô aqui para ser usado, eu tô aqui para me entregar 100% para Jesus. Então eu não vou deixar que circunstâncias, que situações ou que qualquer cilada astuta do inimigo me paralise. É esse entendimento que a gente tem que ter. Porque às vezes, cara, um simples um simples desânimo de ir num culto na igreja ou num ambiente onde pode ser transformado, um simples desânimo, cara, não é qualquer simples desânimo, tem algo por trás. O inimigo não quer que a gente se alimente daquilo que vai avançar o reino de Deus. O inimigo não quer que a gente se levante e comece a construir algo para Deus. Então ele vai tentar nos paralisar. Só que a gente precisa ter esse entendimento de que, cara, coloca na sua cabeça. Se algo te desanima para algo que é bom, pode ter certeza que você tem que ir de fato. Se algo está tentando te paralisar para uma obra que você vai fazer que é boa, pode ter certeza que você tem que ir. Aprenda uma coisa. Tudo que é bom, a carne não vai querer fazer. É do espírito. Tudo que é bom. Por exemplo, você quer chegar numa pessoa e quer entregar uma palavra para ela. Isso não é a sua carne, é o seu espírito. Porque a nossa carne não tem algo bom nela para ser feito em alguém. É o nosso espírito. Então tudo aquilo que... Às vezes você tem um projeto, um sonho, um negócio que é bom, que vai ajudar as pessoas. Se começar a ter impeditivos, você começar a desanimar, pensamentos falando que vai dar errado, pessoas virem falando que vão dar errado. Na verdade, isso são testificações positivas para aí mesmo você fazer. Irmão, o próprio Jesus, quando começou o ministério dele nos 30 anos de idade, o próprio Jesus, quando começou, teve pessoas que chamaram ele de mentiroso, de herege, de tantas coisas. Se não tiver oposição, se não tiver alguém contra, não flui. Então, desperta,
Porque você é criatura de Deus. E se você crê em Jesus, no Filho, você se torna filho dele. Então, cara, uma vez que você tem esse entendimento, seja ousado. Fale não para você mesmo. Seja ousado. Fale não para você. Fale não para os seus pensamentos. Fale não para os seus sentimentos. Fale não para as suas emoções, para os comportamentos errados, para aquilo que tenta te tirar do propósito do caminho. Então, se você está indo aqui e algo te diz para você desviar, cara, fala não para isso. Você tem poder para isso. A palavra tem poder. A palavra tem poder. O próprio Deus criou todas as coisas com uma palavra. Haja luz. Haja luz. O próprio Cristo curou diversas pessoas com seja curado. Pegue sua maca e levanta. Seus pecados estão perdoados com palavras. E como nós somos criaturas de Deus, Deus nos criou no sexto dia, nós somos criaturas dele, imagem e semelhança dele. Ele é o poder mais criativo de todos. E nós somos criatura dele. Então, se a gente é filho, criatura, imagem e semelhança, a gente também carrega esse poder dentro da gente. Provérbios está escrito que a nossa língua tem o poder de vida ou de morte. Então, cara, se a gente tem tudo isso dentro da gente, o que o diabo tenta fazer? Ele tenta virar para você de alguma forma e tentar te induzir a não acreditar nisso. A falar, não, você não tem poder, você tem que ser submisso a tudo, você tem que deixar as circunstâncias te agarrarem, você tem que se rebaixar para tudo, você tem que se sentir inferior. Aí ele começa a falar essas coisas para você. Ele começa a te influenciar, a colocar pessoas para te influenciar negativamente. Ele começa a te induzir a reclamar de tudo, a julgar todo mundo. Só que você precisa entender, nós precisamos entender que, cara, tudo aquilo que a gente reclama, a gente na verdade está pedindo para que isso aconteça de novo. Então, coloca isso na sua cabeça de uma vez por todas. Tem pessoas orando, clamando, para terem aquilo que você tem hoje. Tem pessoas clamando para estar na posição que você está hoje. E mesmo assim a gente tem a coragem de reclamar da nossa vida. E mesmo assim a gente tem coragem de reclamar de alguma comida que ficou ruim. Sendo que tem gente que não tem nada para comer e que depende de pessoas para irem ajudar essas pessoas a comer. Então coloque isso na cabeça, que isso entre na nossa cabeça hoje, no nosso coração hoje. Não é pra gente ficar bitolado também, vigiando para não reclamar. Uma vez que isso entrou no nosso coração, acabou. Então eu sugiro que vocês vivam uma experiência dessas. De ir numa ação social, em qualquer for que seja o ambiente, para vocês estarem em contato com essas pessoas que não têm condições e realizar uma ação social para você ver de perto, porque isso vai mudar a forma como você enxerga as coisas. Isso vai mudar a forma como você enxerga um prato de comida, um copo de água. Isso vai mudar a forma como você enxerga a sua vida, a sua cama. Isso vai mudar a forma como você enxerga o levantar da sua cama. Você vai entender que se você levantou hoje é porque Deus te deu mais uma oportunidade. Se você levantou hoje é porque você não tem motivos nenhum para reclamar. Se você levantou da sua cama hoje, não tem motivos para reclamar. Não tem motivos. Se você levantou da sua cama, colocou o pé no chão, colocou o seu tênis, o seu chinelo, pegou o seu celular e viu as notícias do dia, você não tem motivo para reclamar. Eu não tenho motivo para reclamar. Nós não temos motivos para reclamar. Não temos. Pode ter certeza absoluta, nós não temos motivo para reclamar. E como a nossa mente, isso é neurocientífico, a gente tem a tendência a focar nas coisas que são negativas e não focar naquelas que são positivas. Então, para uma prova viva disso é que se você postar algo, ter 99 comentários positivos naquela foto e um negativo, você vai focar em qual? Responde.
você vai focar no negativo. Porque é uma tendência do ser humano focar naquilo que é negativo. É uma tendência nossa. Tudo aquilo que às vezes pode parecer muito ruim, a gente tem a tendência a focar nisso. Então, cara, de uma vez por todas, que a gente coloque isso na nossa cabeça. Que aquela experiência de sexta-feira me marcou de uma forma e que a gente não tem motivo nenhum para reclamar. Motivo nenhum. Pelo contrário, se a gente começar a ver os detalhes da nossa vida, a gente vai enxergar o quanto Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, só que a gente não está atento. A gente está distraído. E a gente estando distraído, a gente não está conseguindo enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A gente tem tanto motivo para agradecer. A gente tem tanta coisa boa para celebrar. Só que a gente foca nas coisas ruins. E a gente prefere reclamar das coisas ruins do que agradecer as coisas boas que estão acontecendo na nossa vida. É ou não é? A gente prefere reclamar das coisas ruins do que agradecer as coisas boas e celebrar. Porque a gente está sempre buscando algo ruim para a gente poder consertar e melhorar. Só que a gente esquece daquilo que está acontecendo de positivo na nossa vida. O mais simples que for, irmão. O mais simples que for. Só de você levantar da sua cama já é um motivo de você celebrar. Já é um motivo de você se alegrar. Já é um motivo de você agradecer. Só de você levantar da sua cama. Mateus capítulo 5, versículo 28. Versículo 20, perdão. Mateus capítulo 5, versículo 20. Perdão, gente. Perdão, confundi tudo. Mateus capítulo 28, versículo 20. Capítulo 28, versículo 20. Diz assim, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Jesus está falando isso para os discípulos que estão com eles todos os dias da vida deles até a consumação dos séculos. Ou seja, a nossa também. Então, cara, Jesus está com a gente todos os dias da nossa vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo segundo, todo minuto, toda hora. Todo mês, toda semana, todo ano, todos os dias da nossa vida até a consumação do século, ou seja, até acabar tudo. Então Jesus está com a gente até esse dia. Então, irmão, se Jesus está com a gente até esse dia, cara, seja ousado. Faça aquilo que tem que fazer. Se um medo, um pensamento tentar te paralisar, entenda que, cara, Deus está com você. Se Deus está com você, Deus ele quer nos transformar em um instrumento de milagres. Para aqueles que falam, eis-me aqui, Ele quer usar essas pessoas. Deus não quer usar aqueles que são capacitados, aqueles que falam palavras bonitas, aqueles que são os melhores. Não, Ele quer usar aqueles que estão disponíveis. Aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, estou disponível, me usa. Me usa para cumprir a tua obra, me usa para ser um instrumento, me usa para ser uma ferramenta de milagres, me usa da forma que o Senhor quiser me usar. Eis-me aqui. A nossa missão, gente, eu estava na Lagoinha ontem e tinha até um amigo meu, o Reginaldo, perto de mim, e na hora que o pastor Nilson estava pregando, eu recebi, por parte de Deus, um desenho. E esse desenho meio que foi uma pessoa que se diz assim, eis-me aqui, estou disponível, Jesus. E aí, a partir do momento que uma pessoa diz isso, o próprio Deus começa a revelar coisas para ele, a capacitar coisas para ele e a usar essa pessoa. Ou levantar outras pessoas para que essas pessoas possam levantar, capacitar e revelar coisas para ela. E aí essa pessoa que falou, eis-me aqui, Senhor, estou disponível, após Deus começar a capacitar essa pessoa começa a derramar tudo aquilo que ela tem recebido de Deus para outras pessoas. E aí, essas pessoas... Eu vou dar um exemplo mais fácil. Deixa eu dar um exemplo fácil, gente. Mais fácil para não confundir a cabeça de vocês. Eu virei para Deus e falei, Deus, eis-me aqui, estou disponível, me usa da forma que o Senhor quiser. E o que Deus fez? Ele começou a levantar pessoas, amigos perto de mim para começar a me levantar. O próprio Deus começou a me revelar coisas, começou a me capacitar, porque eu não sou capaz de fazer isso que eu estou fazendo, é Deus que está
que me capacita. E Deus começou a me capacitar, a revelar coisas para mim, e eu comecei a fazer o quê? Derramar. E o que eu tô fazendo aqui? Eu tô derramando aquilo que eu recebi dele. Então eu recebi dele algo e agora eu tô derramando. E tem gente aqui me escutando. Glória a Deus por isso. E vocês que estão me escutando, vão ter alguém de vocês aqui, ó. Tem 10 pessoas. Vocês aqui que estão me escutando, alguém vai virar e vai falar: Senhor, eis-me aqui, estou disponível. E aí vai acontecer a mesma coisa com você. Você vai começar a fazer o seu próprio movimento e vai começar a derramar aquilo que você está recebendo. E aí vão ter pessoas que vão te escutar, que vão falar: eis-me aqui, Senhor. E vai acontecer esse ciclo. É um mover, é uma bola de neve. E a nossa missão é essa. A nossa missão é tudo aquilo que a gente recebe por parte de Deus, a gente entregar, a gente transbordar, porque não para na gente. A gente tem que ser um rio, um canal que flui e não que retém. Porque se a gente retém, a gente está sendo egoísta, mas se a gente flui, a gente está... Sabe? Ó, que Deus nos ajude a ser pessoas mais gratas em nosso ordinário, sem ficar esperando. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Porque existe beleza no ordinário. Existe beleza no ordinário. Existe beleza no ordinário. Eu vou até printar essa frase aqui. Então, ó, você que tá assistindo aí, ó. Gente, só parando aqui rapidão. Não acabou não, tá, gente? Tem algumas coisas que eu preciso falar com vocês, então. Só vou printar por causa dessa frase aqui que foi boa demais. Então, ó, você que tá assistindo aí, ó. Prepara pro print agora. Printa, deixa o print salvo e depois posta nos stories e me marca. Beleza? Que eu vou repostar todo mundo. É pra mensagem ser entregue para cada vez mais pessoas. Eu vou tirar o print aqui porque esse comentário aqui ficou muito bom. Então vai, prepara o print aí. Vai. Aí. Foi. Tira o print aí e vambora. Enfim. Deus está com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Isso já é motivo da gente ser ousado. Beleza? Então para de reter. Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo. Vocês são o sal da terra. Gente, vamos fazer uma dinâmica aqui. Fecha os olhos aí agora. Fecha os olhos aí. Todo mundo está assistindo aí, ó. Vocês estão assistindo. Fecha os olhos. Fecha os olhos aí agora. E sinta como se o próprio Jesus estivesse falando com você agora. Fecha os olhos aí e sinta como se o próprio Jesus estivesse falando com você agora. Vai. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Pode abrir os olhos agora. Você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Então o sal, ele serve para quê? O sal ele serve para salgar, para dar sabor. O sal ele serve para realçar o sabor. Então qual que é a nossa missão aqui? Realçar o sabor de Deus aqui na terra. Pegou? Realçar o sabor de Deus aqui na terra. O sal ele salga, ele dá sabor, ele dá mais sabor para as coisas. Então o que a gente tem que fazer? Salgar o sabor de Deus aqui na terra. Ser sal, jogar o sabor de Deus aonde quer que a gente vá. Luz do mundo. Não se pode esconder, Jesus deixou muito claro, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, você, igual aqui também, ó, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Por exemplo, você não acende uma lâmpada, uma lanterna e deixa ela debaixo da mesa aqui, porque ela não vai iluminar. A lâmpada tem que ser colocada no lugar apropriado, que assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Gente, presta atenção nisso aqui. Isso vai mudar a cabeça de vocês. Ó,
Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, pega isso aqui. Não. Quando você entende que tudo aquilo que você faz na sua vida, quando você tira o seu ego de jogo e começa a entender que tudo que você faz é para glorificar a Deus, meu irmão, todas as nossas boas obras, o próprio Jesus disse, eu vou achar aqui agora, o próprio Jesus disse, vocês farão coisas maiores que eu. O próprio Jesus disse isso. O próprio Jesus disse isso. Espera aí. Ai, meu Deus. Aí, achei. Olha aqui. Jesus falando. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Então, peraí. Jesus está dizendo que a gente fará obras ainda maiores do que Jesus fez aqui na Terra. Porque Jesus foi para o Pai e que todas as nossas obras aqui na Terra tem que ser em nome do Filho, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, a gente, sei lá, você tem um negócio, um projeto, um sonho para realizar. E você coloca esse projeto, esse sonho, no nome de Jesus. E aí você constrói, faz algo grandioso. E o que você faz quando tudo fica pronto? E aquele negócio gigante fica pronto. Você vira para os homens e fala: isso aqui é para glorificar o Pai. Porque toda a sua grande obra não foi para você, mas foi para Deus. E as pessoas que acharam que foi para você vão falar: caramba, quem é esse que tá dando a glória para o Deus? Entende? É sobre isso. É sobre a gente trocar esse pensamento de achar que é pra gente e começar a fazer para Deus. Porque aí as coisas vão mudar. Isso tira o peso de você e você começa a fluir. É impressionante isso. Você começa a fluir quando você para de acreditar na sua própria capacidade e começa a acreditar na capacidade que Deus dá em você. E não na que você consegue. É igual aquilo. Não confie no seu próprio entendimento. Quando você para de confiar no seu próprio entendimento e começa a confiar em Deus, no próprio Jesus vivo, na palavra que Ele deixou aqui pra gente, quando a gente começa a confiar e acreditar nisso e deixar o nosso entendimento, não é que deixar o nosso entendimento de lado, é não confiar no nosso entendimento. Quando a gente troca isso e começa a fazer as coisas para Deus, as coisas começam a fluir de uma forma que nunca fluíram antes. Então, turma, aqui em Mateus 5, está dizendo que a gente tem que sim ser ousado, fazer grandes obras, porque o próprio Jesus disse que a gente faria grandes obras, porém, todas as nossas grandes obras têm que ser para glorificar o Pai, no Filho. Como assim? Glorificar o Pai, Deus, no Filho Jesus Cristo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês. Ou seja, os homens é assim para ver as grandes obras que você faz. Só que os homens não é para ver essas grandes obras e falar: caraca, João é o brabo, ele que fez isso. Não, os homens vão ver João falando assim: caramba, Jesus Cristo seja glorificado nessa grande obra aqui. Porque eu não teria capacidade de fazer isso, mas Jesus me capacitou para fazer. E os homens vão ver isso. Então, vocês entenderam? É sobre isso. Toda a nossa grande obra é para Deus e não para a gente. E quando a gente tem esse entendimento, as coisas mudam. Então, Deus não usa os capacitados. Deus usa os disponíveis. Você foi marcado para marcar, você foi curado para curar, você foi liberto para libertar. E não para reter tudo aquilo que você passou. A sua história é um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida. E se você retém isso pra você, você acaba meio que... é forte falar isso, mas Deus quer falar através de você. E se você se cala, você está meio que calando a boca dele. É pesado? Mas é necessário. Porque
Eu falo isso com todo temor, gente, de verdade. Porque aquilo que você viveu, as lutas que você venceu, as marcas que você foi marcado, mas que hoje você é curado, cara, tudo isso serviu para que hoje você possa ser instrumento de cura, de libertação, para marcar outras pessoas. Então não retém, flua. Não guarda para você, transborde. Vai ser desafiador. O próprio Jesus disse que aqui no mundo a gente tereis aflições, mas que tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então é sobre isso, é sobre esse entendimento. Beleza, turma? É esse entendimento que eu queria levar para vocês. Se eu despertei em vocês um sentimento de, cara, eu vou levantar e vou fazer. Então eu cumpri a minha missão aqui. Comenta aí, gente, se despertou em vocês algum tipo de sentimento de, cara, agora eu vou fazer o que tem que ser feito, agora eu vou para cima. Se despertou isso em vocês, então eu cumpri a minha missão aqui nessa live. Se não, então ainda tem mais coisa para falar. Se eu despertei em vocês, cara, eu preciso ir, eu preciso fazer, é urgente, é para Deus e não para mim, eu tenho que parar de reclamar, eu tenho que agradecer mais, eu tenho que estar mais atento no ordinário, eu tenho que estar mais atento aos detalhes, porque às vezes, gente, a gente está tão distraído com as coisas, com os ruídos do mundo, a gente está querendo algo extraordinário, que Deus desça aqui e fale com a gente cara a cara, que a gente esquece que Deus fala com a gente no ordinário, nos pequenos detalhes, às vezes no levantar da sua cama. Deus está cuidando de tudo, exatamente, só que a gente não está atento para ver. Então, só da gente mudar esse entendimento e começar a perceber que Deus está com a gente em todos os dias, em todos os momentos, e cuidando de cada detalhe, a gente começa a ter a percepção, o entendimento de que Ele está aqui. E de que Ele faz no ordinário também. Tanto no natural quanto no sobrenatural, Ele está em todas as coisas, agindo em todos os lugares, em todos os momentos. É só a gente ajustar essa percepção de parar de ser distraído um pouco e começar a focar, a ter atenção naquilo. Às vezes você pede uma resposta para Deus, só que você está esperando algo sobrenatural, extraordinário acontecer e você acaba ficando distraído com isso e esquece que Deus também pode fazer no ordinário. Então, às vezes, uma resposta que você pediu para Ele, às vezes está no seu dia a dia, na sua rotina, no seu cotidiano, e você não está enxergando. Às vezes Deus já te entregou a resposta, só que você insiste em pedir, só que Deus já te entregou e você que não está enxergando. Então é a gente parar, diminuir um pouco os ruídos do mundo e começar a ajustar o nosso rádio para ouvir mais a voz de Deus, discernir mais a voz de Deus e estar mais atento aos detalhes, ao cotidiano, ao ordinário, porque Deus faz também no ordinário. Fechou? Feche os olhos aí agora, vamos agradecer. Vamos agradecer por esse dia. Feche os olhos aí e vamos embora. Pai, muito obrigado por esse dia. Glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Jesus, obrigado. Obrigado por essa live. Obrigado por ter falado em nossos corações. Obrigado, Jesus, por nos dar o entendimento do quão poderoso é o teu nome, a tua graça, a tua misericórdia. Obrigado por nos fazer entender, Pai, que a gente não tem o direito de reclamar de nada, porque a gente tem tudo. Obrigado por nos fazer entender, Senhor, porque se a gente tem a tua presença, a gente tem tudo. Se a gente tem a tua graça, a tua glória na nossa vida, a gente tem tudo. Se a gente tem o Senhor, se a gente pode dobrar os nossos joelhos e clamar pelo Senhor, a gente tem tudo. Se a gente tem a tua presença, a gente tem tudo que a gente precisa para fazer o que a gente quiser. Senhor, obrigado por falar em nossos corações. Obrigado pela fluidez do teu Espírito Santo nesse lugar. Senhor, que a gente cada dia mais a gente possa estar sendo grato por aquilo que a gente é. E que a gente possa ser grato por aquilo que o Senhor é e não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Senhor, obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz. Obrigado por nos dar vida, obrigado por nos curar, por nos marcar. Obrigado, Senhor, por nos libertar. Obrigado, Pai, por nos transformar em um rio. Obrigado, Senhor, por atender as nossas orações. Obrigado por atender o nosso clamor. Obrigado por ouvir o nosso clamor. Senhor, obrigado pela minha vida.
Obrigado pela vida dessas pessoas. Pai, eu oro para que o Senhor possa vir com o teu toque, Jesus. Senhor, que o Senhor possa ir com o teu toque no mais profundo do coração dessas pessoas que estão me escutando agora. Senhor, vá no mais profundo do coração e vá com o teu toque, Jesus, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor e cure, Senhor. Cure, Senhor, transforme o que tem que transformar, revele o que tem que revelar, vá com a tua luz no coração, nos nossos corações, venha com a tua luz nos nossos corações e revele aquilo que tende a ser revelado e cure aquilo que tem que ser curado, Pai. Que a tua luz venha sobre a nossa vida e que a gente possa ser sal e luz em onde a gente for. Que a gente não se importe tanto com aquilo que a gente faça, mas que a gente se importe com se aquilo que a gente está fazendo é para o Senhor ou é para a gente. Que a gente se importe, Senhor, em ser sal e luz aonde quer que a gente esteja e onde quer que a gente faça aquilo que a gente esteja fazendo, que seja para ser luz e sal. Senhor, obrigado, nós te amamos, nós te glorificamos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Gente, estamos juntos até quarta-feira. A live de quarta-feira o tema é Seja Ousado. Vai ser extraordinário também. Então estamos juntos. Para você que deseja reassistir essa live ou enviar para alguém, ela vai ficar salva no YouTube. Já eu posto nos stories e mando lá no grupo para vocês. Então fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos. Que Deus possa ter falado no seu coração hoje. Top? Beijo, gente. Tamo junto.